A paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Vem comigo adorar a Deus. Vamos juntos o nome do Senhor Jesus. Vamos juntos exaltar. Vamos juntos glorificar aquele que é o único digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Nós glorificamos e exaltamos aquele que era, que é e que há de vir. O mesmo, o grande, o único, o eterno, o santo, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, mas o mais importante, nosso pastor, nosso Senhor e Salvador. Eu quero agradecer a Deus com você nesta tarde. Porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. O Senhor cuidou de nós. E até aqui o Senhor tem sido o nosso refúgio. O socorro presente na hora da nossa aflição. Eu não sei quais têm sido as dificuldades que têm se apresentado na sua vida. Deus sabe. E Deus cuida. E Deus faz. E Deus opera. E Deus abre portas. E Deus completa a obra. E Deus realiza o impossível. E Deus move os céus. E Deus abre as portas. E Deus cuida de nós. Ah, como Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui, o Senhor nos sustentou. Até aqui, o Senhor nos protegeu e nos trouxe em segurança. Eu não sei se você concorda, mas o nosso Deus é Deus de surpresa, é Deus de livramento, é Deus de cura, é Deus de milagre, é Deus de promessa. Ele é caminho no deserto. Ele é, como diz aquele cântico, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Quando o Senhor está conosco, quando o Senhor caminha ao nosso lado, quando Ele nos sustenta, quando Ele supre as nossas necessidades, nós não precisamos temer. Nós podemos erguer a nossa voz e dizer, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Você pode, assim como eu, nesta tarde, erguer a sua voz e dizer, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você tem a palavra de Deus declarando isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Eu não temerei. Declare isso.
até para que a sua fé se fortaleça, até para que o inimigo seja envergonhado e ele saiba que está lidando com alguém que tem fé. Para que o inferno saiba que você crê em Deus. O inferno sabe que Deus é maior, isso não é novidade. Mas para que o inferno saiba que você crê em Deus, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, eu não temerei. Comece desde o início desta live. Aliás, já aproveita e começa a compartilhar. Já aproveita e começa a disparar o aviãozinho. Já aproveita e vem comigo, acabei de fazer isso agora, disparar o maior número possível de convites. Muitas pessoas têm me procurado e falado, eu não tenho recebido a notificação quando você está ao vivo. Por isso é tão importante convidarmos as pessoas. Por isso é tão especial e tão necessário disparar esse aviãozinho e apertar o coraçãozinho. Porque quando a gente aperta esse coraçãozinho que tem aí, as pessoas começam a ter acesso à live, porque o próprio Instagram se encarrega de alavancar e de notificar as pessoas, porque ele entende que a live tem um bom conteúdo, um conteúdo relevante. A plataforma, o algoritmo, o robô, a inteligência artificial que controla a plataforma, começa a colocar em evidência a live. E assim nós conseguimos alcançar mais vidas, mais pessoas. E quanto maior o número de pessoas que nós alcançarmos, maior será a bênção, a vitória, a conquista e a glória para o nome do Senhor. Não é para promover o Alexander, jamais. Não é para tornar-me conhecido, de modo algum. É para fazer o nome dele grande. Compartilha, convida, dispara, ou faça como a pastora Luciana Cunha está fazendo. Vá marcando as pessoas, vá colocando o IG das pessoas, para que elas também sejam informadas, recebam lá a notificação sobre esta live. E mais vidas possam vir e receber a oração, a ministração, participar do louvor e da adoração. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos apresentar os pedidos de oração daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, você vai compartilhando, você vai disparando o aviãozinho e apertando esse coraçãozinho. Enquanto isso, nós vamos divulgando e declarando: eu não temerei, 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 não temerei, mesmo que eu esteja passando pelo deserto, mesmo que eu esteja atravessando o vale. Ah, quantas vezes nós passamos, nós atravessamos o deserto. Quantas vezes nós cruzamos momentos tão difíceis em nossa vida? Quantas vezes nós passamos por situações dolorosas, por angústias, por aflições? Quantas vezes nós somos submetidos a dificuldades? Quantas vezes nós somos submetidos a provas? Mas nós precisamos declarar em meio à prova, em meio à crise: eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Sabe quem é que vai bater em retirada? Sabe quem é que vai bater sebo nas canelas e bater em retirada? É o inimigo. Não é o crente, é o inimigo. Pastora Luciana, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vamos apresentá-la, sim, em nossas orações. E cremos
na vitória. Quem vai bater em retirada é o inimigo, não é o povo de Deus. Quem vai recuar é Satanás, não é o crente. Não somos nós. Quem vai recuar é o diabo e todos os seus diabinhos. O capeta e todos os seus capetinhas. O demônio e todos os seus demoninhos vão bater em retirada. E nós vamos avançar. Nós vamos prosseguir. Nós vamos tomar posse. E a primeira atitude é coragem, ousadia. Eu não temerei. Eu não temerei. Ah, mas eu estou atravessando o deserto. Eu não temerei. Ah, mas eu estou passando pelo vale. Eu não temerei. Ah, mas eu estou no meio da prova. Eu não temerei. Ah, mas a crise chegou. Eu não temerei. Ah, mas a angústia se me apresentou. Eu não temerei. Ah, mas eu estou diante de uma situação de perda, de crise, de escassez. Eu não temerei. Eu não temerei. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido. Deus tem feito lindas ações, obras poderosas na vida de muitas pessoas. Eu mesmo tenho acompanhado algumas histórias, alguns testemunhos. A Jaqueline contou um pouquinho da experiência dela na live de testemunho no domingo passado. A pastora Nazaré viveu conosco através de uma campanha de 40 madrugadas de clamor, propósito. Ela e muitas pessoas viveram algo extraordinário, que inclusive vai ser objeto de uma live de testemunho, uma vigília de testemunho no próximo sábado. A pastora Luciana tem vivido também um despertamento ministerial muito especial. Isto aqui para citar alguns exemplos. Olha aqui a pastora Nazaré confirmando. Foi lindo o mover do Eterno. Verdade, eu acompanhei diversas madrugadas. Diversas madrugadas eu estive com eles. Em 3 ocasiões, inclusive, ministrando. E foi muito poderoso o agir de Deus. Não tenha dúvida que mesmo que a situação seja difícil, você pode levantar a sua voz e declarar: eu não temerei. Eu não temerei. Isto é um exercício de fé. Isto é um exercício de autoridade. Isto é um exercício de graça e glória ao nome do Eterno. Eu posso admitir que tenho sido impactado pelo agir de Deus. Eu estive acompanhando um culto que foi transmitido alguns trechos do louvor, em que a pastora Priscila, filha da pastora Nazaré Melo, estava adorando a Deus, e a equipe de louvor ministrando. Depois chamaram uma cantora, e eu estava aqui assistindo a live, a transmissão, e eu confesso que dava vontade de pular, dava vontade de gritar, dava vontade de marchar, dava vontade de sair dando glória. E aquele que crê no Senhor, ele vive isso. Aquele que crê no Senhor, ele não fica parado. Aquele que crê no Senhor, ele não consegue ficar quieto, porque grande é o poder de Deus na vida dele. Está aqui o pastor Jaime Campos também, lá do Pará, que tem desenvolvido um ministério de oração muito intenso e com grande autoridade e poder. Queridos, neste cenário eu estou aqui apresentando algumas histórias para reforçar a palavra que temos dito sobre a fé. Quando eu digo eu não temerei,
estou colocando a minha fé em ação. Quando eu digo eu não temerei, eu estou colocando a minha fé em ação. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Mesmo que a crise se levante, mesmo que a enfermidade se apresente, eu vou adorar. Eu vou glorificar. Manuela, nós vamos orar. Nós vamos orar. Creia, Deus vai agir, Deus vai entrar com providência. Coloque a sua fé em ação. Eu não temerei. Eu não temerei. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do sobrenatural. E nós temos visto o agir poderoso e sobrenatural de Deus na vida de muitas pessoas. Tem sido grande o mover dos céus na vida daqueles que creem. Tem sido especial o mover de Deus. Aqui a Jaqueline reforçando aquilo que temos dito. Coloquem a sua fé em ação. Gere seu milagre. Não temas. Nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser intrépidos. Nós vamos orar. Nós temos propósitos de oração. Pastor Jaime é homem de intercessão. Pastora Nazaré Melo é mulher de intercessão. Pastora Luciana Cunha também tem um chamado, tem um caderno de oração. Eu tenho aqui os cadernos de oração. Temos dito, vocês podem mandar para nós, pelo direct, os pedidos de oração. E nós vamos anotar nos cadernos e nós vamos apresentar diante de Deus. E nós vamos confiar que Deus faz. E Deus faz. Participo da equipe Vem Orar Comigo, que é uma equipe de oração e que tem vivido respostas sobrenaturais de Deus nestes dias. Olha aqui a pastora Luciana dando um depoimento para a Emanuela. Eu fui curada de câncer no útero e pelo nome de Jesus eu profetizo cura sobre a sua vida. Creia, exatamente. Estamos em concordância, pastora. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de poder. Deus está assim, pastora Nazaré. Deus está agindo no meio do seu povo. Deus está agindo no meio do seu povo. Não, minha irmã, eu não a chamei, ok? Talvez a irmã esteja confundindo com outra pessoa. Eu não a chamei. Pelo menos para hoje eu não chamei ninguém. Aqui o pastor Jaime dizendo, estamos em oração 24 horas, temos intercessores. O pastor Jaime tem um belíssimo ministério de intercessão. E uma jornada ininterrupta, 24 horas de oração. Oração, intercessão. O que a palavra nos afirma. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que Deus possa completar em nós a obra dele. Mas para isso eu tenho que colocar a minha fé em movimento. É necessário marchar. Chegou o ponto marche. A ordem é marchar. A ordem é agir. A ordem é confiar e avançar. Confiar e prosseguir. Confiar e tomar posse. O povo de Deus, ele não vive por vista. O justo, diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. E por falar em fé, eu quero aqui trazer à memória um texto da palavra de Deus. A atitude de um cego que teve fé. É o cego que estava assentado
à beira do caminho, mendigando, na passagem, no caminho de Jericó. Olha aqui a Lili dizendo, Emanuela, creia, eu sou um milagre. Você também vencerá em nome de Jesus. E aquele cego, ele soube que Jesus estava passando. Depois você pode ler, está em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E depois eu vou fazer uma observação em relação ao versículo 52. Exatamente, pastor Jaime, não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. É a fé que vai mover. É a fé que vai entrar no sobrenatural. É a fé que move a mão de Deus. Nós vamos aqui orar para colocar a nossa fé em movimento. A fé move a mão de Deus. A oração feita com fé abre o céu. A oração feita com fé abre portas. Declaramos sim, concordamos, pastor Jaime. Você Manena Tortas, que vai fazer um procedimento, nós concordamos, creia no seu milagre, concordamos com essa palavra do pastor Jaime. Creia na sua vitória, creia no seu milagre. Como este cego que estava assentado à beira do caminho de Jericó, mendigando. Ele não tinha outra opção, senão a mendicância. Depender de migalhas que eram oferecidas pelos outros. Exatamente, Marleide, a fé que traz à existência aquilo que não vimos, aquele que não vemos. E aquele cego sem esperança. Detalhe, ele ficou cego, ele não nasceu cego. Pior, porque algo lhe foi tirado, algo lhe foi subtraído, e ele foi lançado numa situação de miséria. Pastor Jaime nos lembra aqui o texto de Marcos 11, 24, que diz que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Queridos, creiam que vocês já receberam, e assim será. Emanuela, Nena Tortas, creiam que já receberam, e assim será. Cris Andréia, que está com a mãe internada na UTI, creia. O pessoal já está aqui tomando conhecimento dos pedidos de oração. Creia. Coloque a sua fé em ação, como este cego. Olha, ele foi lançado numa situação de miséria. Ele foi lançado numa situação de desgraça. Ele foi lançado numa situação totalmente vergonhosa e sem esperança. Isso mesmo, Lili. Irmãos, determine a sua vitória, o seu milagre, mesmo que você não esteja vendo. Porque quando fazemos assim, a vitória chega no momento exato. É no tempo de Deus. Sempre no tempo de Deus. E chegou o tempo de Deus para este cego, mas ele precisou colocar a fé em ação. Ele estava numa situação desgraçada, sem esperança. Como também nos lembra aqui a pastora Luciana Cunha, é verdade. Quando duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, no céu será feito, disse Jesus. Portanto, queridos, aquele cego foi lançado. Quantas vezes isso acontece com pessoas? Ele foi lançado numa situação de desgraça, de miséria, de mendicância, sem esperança, sem futuro. Se ainda nos dias atuais, exato, pastor Jaime, a fé em Deus traz à existência aquilo que não existe. Irmã Eusilene também fará um procedimento. Creiamos na resposta do Senhor. Portanto, queridos, aquele cego foi atirado numa situação
de desesperança, de desgraça, de miséria, de mendicância, sem futuro. Mas quando ele soube que Jesus ia passando, quando ele soube que Jesus estava passando, e ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, isso mesmo, pastor Jaime, o invisível se tornar visível pela fé. E curioso que estou falando justamente de um cego, que não via, mas cria. Até um cego pode crer. Por quê? A fé não depende do que eu vejo. Repito, a fé não depende do que eu vejo. E então, aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ou tem compaixão de mim. Em outras palavras, ele gritava: socorro! Socorro! Socorro, mestre! Socorro, Jesus, filho de Davi! E a multidão, sempre tem a turma do deixa disso. A multidão dizia: cale-se! Não incomode o mestre. Você não tem esperança. Você é cego. Você não tem futuro. Você é desgraçado. Você é simplesmente desprezado. Você é mendigo. Cale-se. Não importune o mestre. Não incomode o mestre. E o interessante é a reação daquele cego. Quanto mais mandavam que ele se calasse, mais alto ele gritava. Quanto mais mandavam que ele se calasse, mais ele clamava. É aí que entra a fé. Ele colocou a fé em movimento. Verdade, pastor Jaime. Tem pessoas que têm fé negativa. Por isso tudo dá errado. A fé também pode ter um efeito contrário se você crer ao contrário. Ah, vai dar certo não. Problemático. Mais do que muita gente. Porque ele tinha fé. Tem muitas É a mesma coisa que você entrar no seu veículo, querer ir para frente de marcha ré. Você quer ir para frente com a ré engatada. Não vai, vai para trás. Não vai para frente, vai para trás. Quem dirige já entendeu. Você quer avançar, mas está com a ré engatada. Vai para trás. Isso mesmo, Carol. A missionária Ana Carolina, das Amigas de Fé, que está conosco. Fé é o meu oxigênio. Como é que vamos viver sem fé? Você atrai o que acredita. Exato, pastor Jaime. E aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia, olha para mim. E mandavam que ele se calasse. E ele gritava mais alto. E mandavam ele parar e ele acelerava. E mandavam ele silenciar-se. E ele aumentava o volume. Abraão foi o pai da fé porque recebeu uma palavra e logo obedeceu. Não espere ver as coisas acontecerem, obedeça a palavra que está sendo ministrada agora, disse a nossa irmã Jaqueline. Queridos, avançar se faz necessário, mas avançar pela fé. E o primeiro posicionamento é aquilo que dizíamos no início da live: eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu vou avançar. Eu vou em frente. Eu recebo. Eu creio. Eu tomo posse. Eu avanço. E eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou desanimar. E aquele cego agia
com fé. E tal foi o barulho que ele fez. A fé tem que fazer barulho. A fé tem que fazer barulho. Tal foi o barulho que ele fez. Isso, Jaqueline. Tira todo o medo, Senhor, do meio do teu povo. Gálatas 3,7, pastor Jaime. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. Positivo. E aquela gritaria do cego fez tanto barulho que Jesus ouviu. Jesus já tinha ouvido logo. Mas a fé precisa ser executada. A fé precisa ser executada. E aquele homem pôs a sua fé em funcionamento. E imediatamente, Jesus parou e disse: chamai-o. E então alguém disse para aquele cego assim: o mestre te chama, tem bom ânimo. Ah, ele não pensou duas vezes. Ele estava coberto com uma capa. Ah, a capa ia atrapalhar. Joga a capa longe. Joga fora a capa, depois eu vejo isso. Agora o mestre... Vou agora. Isto, pastora Luciana. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Há uma outra tradução para esse texto que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Aquele cego foi corajoso, foi ousado. Não se preocupou com o pessoal da turma do deixa disso. Ele gritava mais alto e mais alto. E o mestre mandou chamá-lo. E quando ele chega diante do mestre, já jogou a capa fora, já jogou fora os empecilhos, já deixou de lado o que estava atrapalhando. A gente às vezes precisa deixar de lado o que está atrapalhando, ou quem está atrapalhando. Seja o que ou quem está atrapalhando. Ele jogou a capa fora. E quando ele chegou diante do mestre, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu torne a ver. Este texto deixa muito claro, é o versículo 51 de Marcos 10. Esse texto deixa muito claro que aquele cego não era de nascença. Ele se tornou cego. Exato, pastor Jaime. O cego aproveitou a oportunidade. Talvez Jesus não passasse mais por ali. Aproveite a sua oportunidade hoje. Talvez não haja outra. Aproveite a sua oportunidade hoje. Talvez não haja outra. E aquele cego aproveitou sua oportunidade. Mestre, que eu torne a ver. Agora eu vou parar um pouquinho no versículo 52. Porque esse texto, quando a pastora Nazaré ministrava na noite passada sobre esta passagem, em meu coração, especialmente o versículo 52. Especialmente esse versículo 52 que eu quero ler com você. A Mariana disse assim: quem e o que não está alinhado ao propósito, o Senhor Jesus tira do caminho. Queridos, olha o que acontece aqui. Então Jesus lhe disse, quando ele... O medo tem duas problemáticas, diz a pastora Luciana Cunha. Ou ele nos cega, ou tampa, ou amplia. Ou fecha, ou abre. Ou fecha, ou abre. Olha só o que Jesus falou para aquele cego, que já não era mais cego, porque Jesus abriu seus olhos. Olha só. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto para tudo.
assim, um dia Deus usou uma irmã para falar algo e eu não fiz no dia e acabou que eu perdi para sempre aquela oportunidade. O medo, diz a pastora Luciana, faz a gente ver um problema maior do que ele realmente é. Agora presta atenção. Jesus disse para aquele cego, pode ir, a tua fé te salvou. O cego queria ver, ele viu e foi salvo. Entende onde entra aquela mais ou infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos? Ele queria ver e ele foi salvo. Ele viu e foi salvo. Mas agora tem um detalhe. Ah, como Deus fala nos detalhes. A Mariana escreveu assim, e hoje vejo diferença na minha vida. Olha só a palavra que Jesus disse para o cego. Três coisas que não voltam: dinheiro, oportunidade e palavra, diz o pastor Jair. Atenção. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não foi, ele ficou com Jesus. Diz o texto que ele lá fora. Jesus falou, pode ir. Ele falou, vou não, eu vou ficar com o mestre. A Francilene escreveu assim, a fé nos faz enxergar além de onde nós... Pergunta que fez toda a diferença. Você fica ou vai embora? Você fica ou vai embora? Você fica ou vai embora? Jesus disse, pode ir, a tua fé te salvou. O cego disse, eu recebi, mas eu quero mais. Vai, a tua fé te salvou. Aí você entende quem está interessado só na bênção e quem está interessado no Deus da bênção. Você quer a bênção de Deus ou o Deus de Deus ou o Deus da cura? E aquele cego foi não, ele ficou. Ficou junto com Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Vou não. Eu fico. Eu vou como mestre. Porque o texto diz que ele seguia Jesus. E ele ficou com Jesus. Por amor. E eu quero deixar essa palavra. Você vai ou fica? Olha aqui a pastora Luciana escrevendo. Se Deus fizer, eu fico. E se Ele não fizer, eu fico também. É desse jeito. O que a Lili escreveu. A fé é você ver sua cura. O Emerson escreveu assim. Você quer um milagre ou quer ser um milagre? Perdão. O pastor Jaime Campos escreveu assim. Você quer um milagre ou você quer ser um milagre? O Emerson sim que escreveu, mas sábio não é aquele que pede, e sim aquele que oferece antes de receber, e ser grato é um... Eu quero deixar esta palavra para nossa meditação. Você fica ou vai embora? Ou vai embora? Quem vai embora é aquele que só queria receber. E quer mais. É aquele que ama. É aquele que prefere Deus. Você quer ser Mateus ou quer ser Pedro? Pergunta a pastora Luciana Cunha. Você fica ou você vai embora?
Só tem essas duas possibilidades. Ou você fica com Jesus ou vai embora. O cego falou, o quê? Eu vou embora nunca mais, eu fico. Eu vou embora nunca mais, eu fico. Eu quero Jesus, eu não quero só a bênção. Pergunta. Ou vai embora? Fica ou vai embora? O cego de Jericó ficou. A fé, diz o pastor Jaime Campos, a fé para Jesus e o milagre acontece. Você fica no barco ou vive o milagre? Perguntou a pastora Luciana Cunha. Você fica ou você vai embora? Nós vamos orar. Nós vamos apresentar os cadernos de oração. Vamos apresentar os pedidos de oração. E que esta palavra continue falando com você como continua falando comigo. A Jaqueline escreveu assim: mesmo depois de Deus ter feito na minha vida, eu fiquei. Sabe, queridos, todos os dias nós estamos diante de uma escolha. Fica ou vai embora? Isso é diário. Hoje, você fica ou vai embora? A Lili escreveu assim: estou impactada. Cada dia o Senhor nos surpreende. Ó Deus. Todos os dias eu e você somos colocados diante dessa palavra, dessa pergunta. Você fica ou você vai embora? Prefiro ter um pouco de fé num barco forte que é Jesus do que muita fé em um barco furado. Bem colocado, pastor Jaime. Barco furado é complicado. Barco furado afunda. E Jesus é invencível. Por isso eu não temerei. Nós vamos tenho certeza que serão ocasiões de bênção e que o Espírito Santo fale conosco. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada uma destas 33 pessoas que estão ao vivo conosco através desta transmissão. Que o Senhor cada casa aqui representada. Senhor Jesus, que o Senhor venha completar a obra em todas estas pessoas. De oração, dos cadernos de oração, os cadernos da pastora Luciana, do pastor Jaime, da Lili, dos demais irmãos que têm cadernos de oração. Conhece cada história. Mas o Senhor conhece em detalhes a história de todas essas pessoas. E o Senhor se compadece. Como o Senhor se compadeceu daquele cego que mendigava e clamava no caminho de Jericó. Ajuda-nos
Mas eu e de outros que o Senhor permitir que recebam esta palavra em algum outro momento. Visita, Pai, cada um dos pedidos de oração. Os que estão passando por privações. Abre portas, Pai. Misericórdia daqueles que estão passando necessidade. Tem misericórdia dos enfermos, sejam enfermos do corpo, da mente, da alma ou do espírito. Quebra, Senhor Jesus, as cadeias, as maldições, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte, de separação, todo espírito de suicídio, de destruição, de depressão, de ansiedade, de angústia. Todo espírito todo espírito de desgraça e de destruição familiar, pornografia, masturbação, que destrói os princípios que mantêm uma família em pé. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Abre as portas, quebra as cadeias. Povo, visita, Senhor Jesus, as enfermarias. Visita os albergues. Visita, Senhor Jesus, aqueles que são menos favorecidos. De tanta morte e de tanta separação e solidão. Visita, Senhor Jesus, esta oração para o governo, nas esferas municipal, estadual, federal, os poderes constituídos na nossa República Federativa do Brasil, executivo, legislativo e judiciário. Deus onipotente, visita também aqueles que precisam ser alcançados pelo teu evangelho, tribos urbanas, povos indígenas, povos ainda não alcançados. Estende as tuas mãos e tem misericórdia. Visita, Pai, os menos favorecidos e abre portas. Eu também te apresento nesta tarde, em nome de Jesus, os ministérios, os pastores, as lideranças, as congregações, as denominações. Tem misericórdia, Pai. Tão árduo, tão difícil, de tanta escassez da palavra, e completa a tua obra. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Escute aí, às 15h30, no projeto Doni Virtuosi. Doni, com 2 N,
onde vamos ministrar hoje às 15h30. Às 17h30 tem oração pelo YouTube do Alain Nascimento, que eu estarei também com ele ministrando a palavra. Que outras oportunidades de ouvir a palavra hoje e de orar. Que Deus te abençoe. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Um grande abraço, queridos. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Fica com essa palavra. Fica ou vai embora? Mas não, a live vai ficar salva, você pode assistir e pode me ajudar. Compartilha. Vai lá nos comentários e marca pessoas. Ou encaminha o link da live. Daqui a pouco eu mando pelo WhatsApp para quem está na lista de transmissão. Quem não está, é só avisar que eu também adiciono o seu contato. E assim, edificaremos uns aos outros para a glória de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, um abraço. Aqueles que puderem, até daqui a pouco, às 15h30, Doni Virtual.